noite, Beth. Boa noite a todos que estão se agregando aí nesse bate-papo maravilhoso. O pessoal, a gente sempre fala um pouquinho aqui na região e essa referência, graças ao bom Deus, eu tenho colhido bons frutos com isso, porque nós estamos vendo que o pessoal tem recebido muitas informações de tudo quanto é lado, algumas informações válidas, algumas informações não tão aproveitáveis assim, fontes duvidosas, fake news, no meio a um monte de estudos que ainda estão em andamento, que estão tendo que ser validados cientificamente. Então hoje a ideia é essa, hoje a ideia é falar de saúde, é mostrar para vocês essa questão de qualidade de vida, como viver, com relação a essa pandemia, o que mudou, o que vai estar impactando e o que precisa continuar fazendo parte das nossas vidas daqui por diante, e tentaremos, nesse tempo, colocar também uma perspectiva de futuro. Vai passar, a gente sabe que vai passar, tudo nessa vida passa. Nós passamos, não é a primeira pandemia que nós vivemos na história da humanidade. Nós tivemos aqui no Brasil febre amarela, na época do saudoso Oswaldo Cruz, nós tivemos gripe espanhola, nós tivemos H1N1, que foi aviária. Ainda bem que não chegou a outra Covid para a gente aqui, que foi a MERS, que afetou o pessoal lá do Oriente Médio, o pessoal que lida com camelo, mas foi uma tão grave quanto, porque apesar de matar mais, ela transmitia menos. Essa tem um perfil de letalidade um pouco menor, que nós vamos conversar, mas em compensação a progressão dela é muito rápida. Nós fomos pegos no meio de uma surpresa após as datas que nós estávamos juntos até em São Paulo, né, Beth? E aí a coisa desandou e podem ter certeza, o mundo nunca mais será o mesmo. Realmente, é assustador, né? Mas, de qualquer forma, a gente agradece a Deus o momento que nós estamos vivendo, né? Com tantas tecnologias também, que a gente pode receber as informações muito rápidas e ter profissionais como o senhor para também dar algumas dicas, né? De como manter a saúde. E antes da gente entrar nesse assunto, né? De pandemia e tal, eu sei que o senhor faz um grande trabalho na área da longevidade, não é? E do bem-estar e de como se envelhecer jovem, né, doutor? Qual é as dicas que você daria nesse momento, ou né, para a gente botar em prática, como envelhecer sem sentir muito o impacto da idade? Se manter jovem, pro pessoal, mais pro pessoal que está começando a nos seguir agora, nessa noite, é importante dizer, né, que essa especialização em longevidade é minha terceira especialização. Eu já fiz ao longo da minha carreira clínica aí, eu já fiz uma pós-graduação lá pelos idos finais dos anos 90, ali, 96, 97. Eu fiz especialização em administração de serviço de saúde pública. Depois completei a minha formação em cardiologia, que eu tinha iniciado no Rio antes de me mudar para Santa Catarina, quando me casei. E aí fui terminar essa pós-graduação, lato sensu, bonitinho, com certificação. Em 2013, eu fiz de 2011 a 2013 cardiologia em São Paulo, pelo IPMED. E agora eu estou na terceira pós-graduação, que é em longevidade saudável, na Academia Longevidade Saudável do doutor Ítalo Rachid. E uma coisa que a gente vem fazendo desde abril do ano passado, e olha, eu tenho colhido bons frutos no meu consultório, na minha clínica. Nós começamos a mostrar para as pessoas uma abordagem médica, científica, pautada no funcionamento fisiológico do corpo humano. Então, quando você fala assim, olha, doutor Marco não é muito de falar de doença, realmente não. Essa é uma abordagem que eu até posso usar para recuperar pessoas, mas ela é sempre muito focada no funcionamento natural do corpo, no funcionamento fisiológico. E aí a gente começa a observar que essa medicina tradicional que eu vinha praticando até o ano passado, o pessoal meio que entra num conflito que não me vem na mente o porquê
de tanto conflito assim. Afinal de contas, as duas abordagens eu continuo usando na minha clínica e elas são inteiramente integráveis e complementares. Então não tem porquê a medicina curativa, a medicina alopática tradicional brigar com a medicina integrativa, com essa medicina preventiva de longevidade, e já que aqui no Brasil é proibido o termo anti-aging. E na realidade a gente sabe que se eu procuro fazer a parte fisiológica funcionar, falar mais alto no meu organismo, eu freio a velocidade com que eu vou envelhecendo. Um exemplo muito claro que a gente, povo brasileiro, adora automóvel, é aquele do Fusquinha 68, né? Você tem Fusquinha 68 no ferro velho, todo detonado, e você tem na mão de colecionadores verdadeiras joias, preciosidades que estão maravilhosamente. Então, idade biológica é um pouco diferente de conservação, de idade. A idade cronológica é diferente do tempo de conservação, da maneira com que você cuida do teu corpo. Então a gente começa a observar, e se eu fosse aqui começar, é porque essa plataforma a gente não consegue, depois a gente vai poder expandir até outros assuntos numa plataforma mais apropriada. Mas se eu fosse compartilhar para vocês algumas imagens aqui, eu acho que a primeira imagem que entraria nesse contexto seria a figura com que eu me apresentava há 10, 11 anos atrás, onde eu estava 20 quilos mais gordo do que eu estou hoje, com uma expressão cansada, com uma expressão mais abatida, e isso foi mudando ao longo do tempo, e o pessoal foi vendo, né? Doutor, o que o senhor doutor vem fazendo? Então, as dicas, elas não são fórmulas de bolo, mas são coisas que a gente precisa se antenar, e acho que a gente vai conversar realmente a partir de agora. Porque quando eu falo de manter a fisiologia em dia, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é de alimentação. Não tem como fugir. Você se alimenta. Se você tem alguma rotina diária, você faz uma atividade física, dia sim, dia não, uma vez ao dia, enfim. Mas você se alimenta 3 vezes ao dia no mínimo. É café da manhã, almoço e janta. Então, se você começar a pensar por onde meu corpo começa a ser agredido, eu sou obrigado a dizer que o primeiro lugar é o tubo digestivo. É o que a gente come que vai efetivamente nos nutrir e nos desgastar ao mesmo tempo. Só que essa relação entre agressão e nutrição, ela sempre o corpo vai buscar uma forma de equilibrar, de manter as coisas em constante equilíbrio. E isso é muito bacana. Só que hoje, infelizmente, a gente está vendo aí, mesmo que você tente fazer uma alimentação saudável, você tem um monte de pesticida na lavoura, você tem os mares aí contaminados de metais pesados, você tem produtos industrializados com processo de refinamento, com excesso de açúcar, excesso de gordura, gordura trans, que é uma gordura ruim para o corpo, que vai agredir cada vez você mais. E aí a gente esbarra num determinado momento em pensando assim, poxa vida, mas o primeiro lugar que agride é o tubo digestivo? Como é que morre mais gente de doença cardiovascular? De infarto, derrame, trombose? Exatamente porque o primeiro lugar, o primeiro sítio de agressão é digestivo. É estômago, é principalmente o intestino. Mas o local mais sensível no nosso organismo são os vasos. É a parede interna dos vasos, que nós chamamos de endotélio. Por ser o local mais sensível, é o primeiro lugar que berra. E aí, querida, você sabe que se começa a inflamar na camada mais interna dos vasos, começa a formar placa de gordura. Essa placa de gordura calcifica, daqui a pouco a inflamação piora e a gente tem uma formação de trombo mole, que é aquele tradicional coágulo, e as coisas vão acontecer e você vai dar o nome da doença de acordo com o local que vai acometer. Entupiu no coração? Infarto. Entupiu na cabeça? Derrame. Entupiu no intestino? Trombose, né? Mesentérica. No pulmão vai ser a pulmonar, alveolar, e aí a gente começa a se encaminhar
para o que está acontecendo no mundo todo aí, principalmente através do que nós observamos acontecer da China de janeiro para cá. Verdade, isso mesmo. E estamos aí, ó, conectados com o Brasil inteiro, viu, doutor? Legal, né? Que coisa boa. Inclusive, estou recebendo aí um elogio aí, Gerivan, dizendo que eu rejuvenesci 20 anos. Obrigada. Olha, maravilha. Isso é uma coisa, principalmente obrigada, quem... querido. Olha aí, estou seguindo a receita do Dr. Marco Aurélio. Tomando Coisa bastante boa, água. boa. Água de qualidade, né, doutor? Então, Tem é que muito ser. legal a gente seguir um pouquinho dessas dicas que o senhor sempre nos dá, né? A gente botar um pouquinho em prática e é muito legal. Um beijo para todos aí, o pessoal do Ceará, do Recife, do Pará, de Manaus. Olha, o pessoal está conectado. O pessoal de Maringá pediu para dar um alô para o pessoal de Maringá. Coisa boa, né? Muito bom, muito bom. Então, estamos sendo assistidos aí por várias regiões. Um beijo a todos. Beijão, A gente vai observar. A gente vai observar ao longo dessa conversa, Beth, que esses aspectos relacionados à alimentação, à hidratação, como você bem lembrou, beber água é super importante. Quanto mais qualidade você coloca nessa água, melhor. Hoje a gente sabe que, infelizmente, a nossa água de bica é uma água que deram muita atenção à questão de contaminação por coliformes fecais, por bactérias. E aí eles empestearam essa água com excesso de cloro. Aí você começa a ver que daqui a pouco começou o pessoal a ter problema de dente, tocar um monte de flúor. Sabe o que sofre nessa história? Começa a sofrer nossa tireoide. E aí a gente precisa realmente equilibrar essa água. Vai ficando cada vez mais ácida e a gente envelhece muito rápido porque o envelhecimento traz consigo a acidez dentro do corpo. Então, se você consegue botar algo que vá subindo um pouco esse pH, você ganha muito em termos de conservação e de menor agressão ao nosso organismo. Exatamente. Doutor Marco Aurélio, me diga uma coisa. E nesse período de tanta preocupação, né, sobre essa pandemia, eu queria que o senhor também desse umas dicas para nós, né? O que nós devemos fazer? Sei que já está muito bem falado tudo isso, né? Mas o que é que o senhor diria para a gente evitar essa contaminação do Covid, além do que a gente já sabe, né? Lavar a mão, usar máscara. O que o senhor deixaria para a gente também, um recadinho a respeito dessa situação que nós estamos vivendo? Beth, muito importante isso, né? Um pouquinho antes do início do nosso bate-papo, eu vi no próprio Instagram outros amigos, inclusive parceiros nossos aí de anos, que se contaminaram e agora estão se recuperando, né? Então a gente tem visto aqui em Criciúma uma médica, amiga pessoal, vice-presidente da nossa Unimed aqui, saiu do hospital hoje, recebeu alta hoje, depois de ficar mais de 20 dias internada, né? Dos quais quase 3 semanas foi de UTI, foi de intubação, lutando pela sua vida. Foi a primeira pessoa aqui em Criciúma a dar entrada no nosso hospital aqui da Unimed com Covid. Então, se você me permite, esse vírus, ele é extremamente pernicioso. Ele tem várias apresentações, ele tem uma letalidade, que a gente no início falava, isso é doença de velho, mas a gente começou a ver que estava afetando muita gente nova. E aí fica essa reflexão aí que eu lanço para o pessoal. Por que tanta gente nova começou a adoecer de Covid, já que no início todo mundo falava, é doença de velho, né? Só que a gente tem que perceber que, antes de mais nada, isso é doença viral. Então, você, como não tem medicamento que trate especificamente o vírus, você precisa ver uma coisa muito interessante. Quem vai combater esse problema é a imunidade natural que você traz. E se você, mesmo jovem, você tem agressões suscetivas,
você vai estar com a sua imunidade direcionada para resolver outros problemas. Quando você adquire esse danadinho desse vírus, ele vem direto com a fase mais agressiva. E aí, por ele parecer um pouco com aquele período de influenza, daquela H1N1 que a gente tinha, a progressão é muito rápida, o tratamento não era eficiente, o pessoal começou a ver que ia tratar de um lado e daqui a pouco descobriu que a razão da inflamação, da infecção, progredir tão rapidamente era outro, porque todo mundo no início acreditava que se tratava de um problema essencialmente respiratório. E aí começaram a ver que, peraí, não, por que a inflamação afeta muito a parte baixa do pulmão? Ela afeta muito a parte baixa do pulmão porque ela entra pelas mucosas, daqui a pouco ela toma conta da circulação, começa a prejudicar na hemoglobina essa captação de ferro, com isso prejudica a oxigenação do nosso organismo. E aí você começa a observar o seguinte, poxa, então não é uma doença respiratória, é uma doença hematológica, ela vem do sangue. E na realidade é um pouco de tudo. A doutora conhecida nossa aqui, que teve alta hoje, ela referiu que o problema dela começou com um pouco de dor no corpo e diarreia. Não começou com tosse, com falta de ar, com dor de garganta. É uma indisposição depois de uma reunião simples com outros dirigentes de Unimedes aqui do estado. Então você começa a observar que são múltiplas facetas. Por quê? Porque esse vírus ele está realmente chegando em várias áreas ao mesmo tempo, através da circulação e produzindo inflamações, onde, se a pessoa não tem uma defesa natural que combata específica para esse problema, ela acaba disseminando e complicando o que a gente tem visto Brasilzão afora, mundo afora. Muita gente morrendo, independente da idade, independente do sexo, independente da raça. Por quê? Porque o corpo já está com a sua imunidade natural comprometida. Mais uma vez, sou obrigado a trazer para a minha longevidade. A gente começa a observar nessa abordagem em manter o corpo saudável, nós começamos a observar que tudo começa por inflamação. Eu necessito de uma inflamação equilibrada para que meu corpo se adapte, para que eu evolua, para que eu melhore cada vez mais como ser humano e fique mais resistente e viva mais com qualidade, resistência e tudo mais. Só que, se essa inflamação desequilibra para o lado da doença e a minha imunidade natural ela já está comprometida, eu fico com o meu organismo totalmente desprotegido. Aí você começa a observar, se falou da cloroquina no início como um verdadeiro salvador da pátria. Cloroquina age bem, ajuda a alcalinizar o meio interno, combate em alguns momentos ali essa questão da entrada do vírus para agredir os tecidos que ele estava machucando, mas não é para todo mundo. E aí o pessoal tem que entender que tem a sua aplicabilidade. Por quê? Por ser um medicamento para outra situação, ele também, pela química, ele provoca alguns efeitos colaterais. E em quem estava sendo usado de uma maneira errada, com o organismo ainda comprometido, sem cuidar de outras questões que fortalecem naturalmente a imunidade do corpo, o pessoal começou a apresentar arritmia cardíaca, e aí tinha insuficiência cardíaca, insuficiência renal, um monte de órgão parando para tudo quanto é lado, e aí chegava uma hora que era insustentável a manutenção da vida, e o pessoal estava morrendo. E a gente continua vendo isso acontecer. Hoje você tem, nesse arsenal, cloroquina, você tem azitromicina, você tem corticoide, você tem os antivirais, você tem um arsenal hoje que pode ser usado, que já tem alguns estudos mostrando benefícios, em que a gente pode usar e lançar mão em cada situação, dependendo do nível de comprometimento e de complicação que essas pessoas apresentam. Mas não tem fórmula de bolo para todo mundo. Vale o quê? Vale o que o pessoal está fazendo.
melhor situação para tratar a Covid é não pegar a Covid. E aí você precisa de isolamento social. Não tem coisa melhor do que o isolamento social hoje. Porque eu acho que sempre a gente vai falar um pouquinho do porquê das coisas. Porque quando você entende por que você faz um sacrifício, você tende a se comprometer melhor. Imagina a seguinte situação. Nós estamos entrando, ou já entramos, numa era de escuridão. Então você se imagina sair num ambiente com a mais preta, mais negra escuridão. Se eu tivesse condições de testar todo mundo, fazer exame em todo mundo e começar a ver como é que esse pessoal está reagindo a essas contaminações, eu estaria nesse ambiente escuro com uma lanterna na mão. O problema é que eu não tenho teste para todo mundo. Então, na realidade, eu estou num ambiente inteiramente escuro hoje, só que eu estou com uma vela. E é diferente. Com uma lanterna, eu enxergo relativamente a alguma distância. Com uma vela na mão, eu mal enxergo 1, 2 passos à minha frente. Quando eu vejo o perigo chegar, ele já está aqui em cima de mim. E quando está em cima de mim, eu não consigo desviar, eu não consigo resolver muitas vezes. Então é importantíssimo que nós mantenhamos esse isolamento social. Quando não dá para ficar em casa, precisa sair. A gente sabe que muitos têm que ir se expor a essa contaminação, porque tem que trabalhar, tem que defender o leite da família, o pão de cada dia e tudo mais. Mas se não dá para você ficar em casa, a hora que você vai sair, pelo menos usa uma máscara. Uma máscarazinha simples, como essa máscara cirúrgica, ela tem uma proteção de algo em torno de 50%. Então, se eu uso essa máscara e eu estou com a doença, eu evito contaminar 55%, 60% das pessoas à minha volta. Principalmente se elas mantiverem uma distância superior a 2 metros. Agora, se eu estou com a máscara e chega uma pessoa contaminada comigo sem máscara, a efetividade disso daqui vem para uns 30% só. E aí você começa a observar que a coisa é desigual. Então qual é o melhor? O melhor é que eu, para me proteger, use uma máscara dessa e a pessoa que está doente, principalmente que está sintomático, também esteja com uma máscara dessa. Que aí o risco de você ter um contágio, ele desce para menos de 1%. Então isso pode salvar vidas. E aí você diz assim, doutor, mas na área de saúde o pessoal não usa isso? Usa. Mas por que tem tanto profissional de saúde sendo afastado do seu trabalho porque está se contaminando? Porque disciplina não é o forte do brasileiro. Você tem que dizer para o pessoal o seguinte, quando eu coloco uma máscara e eu fico o dia inteiro com essa máscara, quando eu vou tirar essa máscara, eu tenho que pegar aqui, ó, pelas extremidades. Eu não posso ter contato com a parte frontal. Eu tenho que pegar isso daqui, botar num saco plástico, embalar e descartar isso num lixo comum, ou de preferência num lixo infectante ou lixo de banheiro que vai para o assento sanitário. Não pode ser lixo que a pessoa que vai buscar reciclagem vai manusear. Senão as pessoas continuam se contaminando e não sabem nem por que estão se contaminando. Boa parte desses profissionais de saúde se contaminam quando eles vão retirar os equipamentos de proteção. E a gente tem que lembrar que a máscara, ela tem que cobrir nariz, boca, mas não é só nariz e boca que serve de porta de entrada para o Covid. Os olhos também servem de entrada. Então, quem usa óculos como você, como eu quando estou lendo, habitualmente se protege um pouco mais. Por isso, quando a gente vai fazer qualquer procedimento no hospital, a gente também precisa usar um óculos ou uma máscara daquela facial que aumenta o grau de proteção. Só que aí você é igual carro quando você sai na rua e tem que ligar o farol. Tem gente que não liga o farol de milha. Farol de milha não é farol. Tem gente que liga um farol de milha e liga a lanterna do carro. A lanterna não é farol. Então a mesma coisa acontece. Tem gente que bota uma daquelas faciais que acha que está cobrindo tudo e fica sem máscara no meio. Não vai proteger adequadamente. Então a gente precisa desenvolver essa disciplina
de trabalhar com equipamento, que é chato, né? Às vezes você vai posicionar